Bacurau, filme brasileiro, vencedor do prêmio do júri no Festival de Cannes, é uma trecheira. Eu tô tão surpreso quanto vocês. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Bacurau, de 2019. É um filme brasileiro dirigido por Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho. Esse último mais conhecido pelo Aquarius, que foi um drama bem legal que foi lançado alguns anos atrás. E Bacurau estrela Sônia Braga, também de Aquarius, Silvério Pereira, Bárbara Collin e Udo Kier, porque, meu irmão, qual filme que não estrela o Udo Kier? O cara faz 20 participações em filme por ano. E nem todas elas são tão honrosas quanto Bacurau, não é mesmo? Bacurau não é um terror, apesar de ter muito suspense no filme. Se fosse pra encaixar uma categoria, eu diria que ele é um tipo de neo-western brasileiro. Mas ele tem aquela trama absurda, tem um humor sombrio bem pontual e ele tem efeitos sangrentos grotescos. Então pra mim é uma bela trecheira também. Uma trecheira bem feita, mas é uma trecheira. E eu acho que vale a pena falar dele aqui no canal. Mas antes vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixem um comentário aí embaixo falando o que vocês acharam de Bacurau. E curtam o vídeo também, compartilhem essas paradas aí. Sigam a gente nas redes sociais, os links estão todos na descrição do vídeo. E eu também já vou deixar aquele aviso de spoiler, é óbvio. Porque eu assisti o filme sem saber nada, como eu já deixei bem claro. E eu recomendo que vocês façam isso também. Eu gostei muito do filme. Tem coisas bem inesperadas na trama. Então eu já vou deixar um aviso de spoiler aqui, que eu vou liberar alguns spoilers nesse vídeo. Só pra deixar avisado mesmo. Eu acho que essa foi a frase mais redundante que eu já falei aqui no canal. Mas enfim, aviso de spoiler, vocês entenderam. Vamos nessa. A trama de Bacurau se passa em uma cidadezinha pequena no sertão nordestino, chamada Bacurau. Claro. O filme começa com o funeral de uma senhora que era um tipo de figura espiritual e matriarcal naquela cidade, e depois disso começam a acontecer coisas estranhas. Bacurau literalmente some do mapa, não dá mais pra encontrar a cidade no Google Maps, o sinal de celular desaparece da cidade, uns turistas suspeitos entram lá e uns assassinatos começam a acontecer. Então o que tá rolando, e isso é a parte que eu não esperava, o Udo Kier tá liderando um grupo de gringos que estão jogando um jogo mortal de caça, no qual eles vão pra um país que eles consideram inferior e selecionam um lugar nesse país pra matar as pessoas por esporte. Eles ganham pontos por cada pessoa que eles matam. E o lugar que foi escolhido dessa vez foi Bacurau, um povoado humilde que tá indefeso contra todas essas pessoas. Ou será que eles estão? Vamos começar essa análise falando que eu nunca esperei que um filme brasileiro premiado em Cannes ia ter uma premissa de jogo mortal. E isso, na real, é uma reviravolta que acontece na metade do filme, esse elemento do jogo de caça que os gringos estão fazendo. E é aí que o filme começa a ficar mais pesado mesmo e ter os elementos de gore e trash e de terror. Mas, na real, a tensão e o sentimento de que tem alguma coisa errada acontecendo ali já tá desde o começo do filme. O começo é ótimo, é uma sequência de cenas bem atmosféricas te situando ali naquela cidadezinha. E vai mostrando um pouco dos personagens, quem é quem faz o que ali naquela vila, antes das coisas estranhas começarem a acontecer. E esse começo de filme é carregado de presságios de que vai dar merda. O filme abre com um caminhão virado espalhando um monte de caixão pela estrada, né? Então isso já diz muita coisa. O prefeito Mala chega lá e dá um caixão de presente pra eles, e a personagem, que não é protagonista porque não tem protagonista nesse filme, mas tem a personagem que durante o enterro ela tem umas visões de que tem água saindo do caixão. Tem vários presságios no começo do filme que te deixam já meio cauteloso, assim, já deixa bem claro o tom macabro que é predominante no filme. Uma das referências mais óbvias e até explícitas no filme para os dois diretores foi o John Carpenter. Esse filme me lembrou um pouco o Escape de Nova York, em questão desse tom meio distópico, e de ser um filme também que tem muito confronto, tem a parte de ação, a parte de tiro, mas ele é mais focado nas cenas devagares e mais atmosféricas. E eu disse que é uma referência explícita porque eles de fato usam uma música no filme durante uma cena de capoeira, que é bem contrastante, diga-se de passagem, mas eles tacam uma música do John Carpenter ali, que é um dos temas que ele compôs na carreira de músico dele, não foi nem pra filme, foi pro Lost Themes, o primeiro CD solo que ele lançou, que, diga-se de passagem, é um CD muito bom. E tem também aquela homenagem mais tradicional, porque o nome da escola de Bacurau é João Carpinteiro. Eu achei bem engraçado porque é uma piada que eu já fiz na vida. Eu imagino que muitas pessoas já devem ter feito essa piada de traduzir o nome do diretor só porque ele é traduzível. Outra coisa bem John Carpenter também que tem nesse filme é o que eu disse de não ter um protagonista. Ele meio que captura aquele local com aquelas pessoas como um todo. É mais ou menos o que ele faz em filmes como o The Fog e o Prince of Darkness, que a trama tem seus personagens principais, os personagens de maior destaque,
mas não tem como você apontar quem é o mais importante ali. Isso é uma coisa que pode ficar um pouco confusa, porque Bacurau tem muito personagem. Tem várias pessoas que moram na cidade que são apresentadas bem rápido e basicamente ao mesmo tempo. E tem os antagonistas, que é um grupo de, sei lá, 8 ou 9 gringos. É muita gente e também são todos apresentados na mesma cena e eles são todos meio parecidos também. Então ele não é exatamente um estudo de personagem, não vai ser igual Aquarius, não vai desenvolver os conflitos internos e o psicológico dessa cambada de gente. Esse é o tipo de filme que o foco é na situação limite, em como o grupo vai sobreviver. Apesar de ter um pouco de desenvolvimento de personagem aqui e ali também. Acho que assim, de longe, quem mais chama a atenção e é uma das figuras mais memoráveis do filme é o Lunga, que é o fora da lei interpretado pelo Silvério Pereira. A história dele é um pouquinho confusa no filme, não é tão bem explicada assim, mas eu acho que dá pra entender o suficiente, que ele matou uma galera num confronto que ele tava tentando levar água pra Bacurau. Então ele é procurado pela justiça, mas a galera de Bacurau gosta dele e ele fica meio que exilado da cidade, acho que até uma coisa que ele mesmo fez, mas quando a situação aperta, ele vai pra Bacurau pra ajudar. E é muito bom que ele é esse personagem badass, ele é meio que um líder e um protetor da região. E ele é um personagem trans, ou pelo menos eu acho que é trans. Não fica explícito qual é o gênero dele, ou se ele tem um gênero, se ele é não binário, ou sei lá. As pessoas se referem a ele com pronomes masculinos e femininos. E ele é um cara bem fodão que se veste de um jeito meio andrógeno e até um pouco exagerado, em comparação pelo menos com o figurino das outras pessoas que moram ali. Eu assisti esse filme com um grupo e a gente foi pra uma mesa de bar depois de discutir o filme, e alguém definiu ele como o Rambo gay do Nordeste, o que é uma ótima definição, e eu acho que Lunga tem uma chance bem grande de entrar pro panteão de personagens icônicos do cinema nacional. E eu acho legal isso, que os personagens com quem a gente simpatiza não são totalmente bonzinhos. Como eu disse, Lunga é fora da lei, como a gente vê ao longo do filme naquele tabletzinho que tem no caminhão. E um dos habitantes mais relevantes de Bacurau é o Acácio, também conhecido pelo nome de guerra, né, o apelido Pacote. E ele é praticamente um assassino de aluguel que se arrependeu da vida que ele tomou. Só que isso é até um pouco exagerado, porque toda a cidade sabe disso e aceitam ele ali do jeito que ele é. E ficam até passando, tipo, vídeo do YouTube, top 10 assassinatos do Pacote no telão durante um evento da cidade. É uma parada muito surreal, mas que funciona. Acho que agora eu já tô falando de personagens, então vou falar de quem mais eu acho que é legal, assim, pra mencionar nesse filme. Tem a Sônia Braga, que é a médica da cidade, e ela é uma personagem secundária, só que ela tem um momento da Sônia Braga de surtar ali também, que ela chega bêbada no começo do filme, causa um tumulto no meio do funeral, que ela teve algum tipo de intriga com o pessoal daquela cidade, com a velha matriarca que morreu. Mas isso nunca é explicado, e pra falar a verdade não precisa ser muito explicado, porque acho que acaba servindo pra deixar os personagens mais genuínos também. Você vê que tem muita história naquela cidade, que muitas pessoas têm uma relação prévia antes do filme começar, e isso ajuda na ambientação geral. O que eu acho ótimo desse filme é que todos esses personagens de Bacurau são caracterizados como pessoas normais. E eles têm que se defender do Udukir e dos outros gringos, que são personagens muito deslocados do resto do filme, porque eles são caricaturas muito debochadas. Eles são muito superficiais e parecem um monte de clichê ambulante. É os americanos psicopatas que matam criança, que decidem transar no meio do mato depois de balear uns inocentes. Um ou outro deles até que tem um diálogo que elabora um pouco de personalidade, mas continua sendo bem caricato. Tem um cara que conta a história dele de como ele foi lá pra atirar nas pessoas em outro país, porque senão ele ia acabar atirando num shopping nos Estados Unidos ou alguma coisa assim. Então assim, são personagens bem simplórios, com umas historinhas básicas e uns diálogos canastrões que não combinam com o diálogo bem real que acontece no resto do filme. E eu acho isso irado, porque parece muito que a intenção dos roteiristas era fazer uma revanche histórica com a soft xenofobia de Hollywood, que eu mencionei no vídeo da Chorona. Do tipo, os filmes americanos estão sempre retratando qualquer estrangeiro como um estereótipo, desde sempre isso. E o que Bacurau faz é meio que uma virada de jogo. Quem são os estereótipos estúpidos são os americanos. Em uma cena que um dos americanos se revolta lá e chama o Udukir de nazista, porque o personagem dele é alemão, apesar dele morar nos Estados Unidos há mais de 40 anos, como ele diz no filme. Então o Udukir fica putaço e fala alguma coisa do tipo: vocês não conseguem pensar em nada menos clichê pra falar, não? O que eu acho que é uma boa pontada.
E o Udo Kier, aliás, tá muito bem nesse filme. Inclusive, acho que esse é o primeiro filme em anos em que ele aparece e faz mais de uma cena. E ele é uma figura bem importante no ato final do filme, ele aparece bastante. Tem, inclusive, uma cena foda que ele interage com a Sônia Braga. Os dois discutem um pouco em línguas diferentes, um sem entender o que o outro tá falando. É um encontro de titãs, assim. E falando em atuações, tá todo mundo muito bem nesse filme. Porque uma coisa que eu geralmente reclamo de filmes nacionais é como a galera fala de um jeito muito ensaiado, muito pausado, aquela coisa meio de novela, talvez. Só que nesse filme é igual Cidade de Deus, sabe? É tipo todo mundo falando do jeito que fala mesmo. Tem alguns diálogos que eu até não consegui entender, porque a galera fala com muito sotaque, muito pesado, assim. Mas eu gosto disso, eu gosto que é genuíno, sabe? Bem, outra coisa que eu me amarrei nesse filme é a parte bagaceira, óbvio, que é o jogo que os americanos estão fazendo. Eu gosto que ele nunca explica muito bem quais são as regras e quem são aquelas pessoas. Você deduz uma coisa ou outra pelos trechos de diálogos que eles vão tendo ao longo do filme, do tipo, dá pra entender que essas pessoas não são ninguém importante. Eles têm um trabalho chato, eles vivem uma vida normal, fala lá que um é gerente de loja ou alguma coisa assim. E alguém muito rico realiza essas caçadas e a galera paga pra ir lá fazer isso pra extravasar ou sei lá. No começo parece que o Udo Kier é o líder dos gringos, mas na verdade ele também está participando do jogo, como você percebe ao longo do filme, ele também está contando ponto, e todos eles têm aquele aparelho que usam no ouvido, que eles estão recebendo ordem e recebendo notícias de alguém ali, mas a gente não sabe quem que é. E o personagem do Udo Kier dá umas piradas no final, ele faz umas coisas que não dá pra entender muito bem por que ele faz aquilo, é bem aleatório, e eu acho que talvez esse personagem dele fica um pouco mal explicado. Eu gosto também de uma caracterização que parte desse jogo tá nas armas que eles usam. Eles podem usar só armas vintage, então tem um cara que eu acho que tá usando uma daquelas metralhadoras antigas de guerra americanas, uma mulher que usa uma Tommy Gun, aquelas metralhadoras de gangster dos anos 30, que é bem legal. E falando nisso, o filme todo tem um design de produção bem sutil, porque na real ele é um filme futurista, mais ou menos. Ele se passa em um futuro próximo, como diz a cartela no começo do filme, e você vê que os americanos, apesar de terem umas armas vintage, usam umas tecnologias de ponta mais ou menos incompreensíveis, sabe? Uns celulares diferentes, uma coisa meio Black Mirror Exploitation. E também tem alguns detalhes que passam rápido no filme, mas que mostram qual é a situação do Brasil nesse futuro. Tem uma cena que tem uma TV no canto falando alguma coisa sobre execuções em massa em São Paulo, então dá a entender que o Brasil virou um lugar meio distópico mesmo. E uma coisa que eu achei irada também é como ele subverte a sua expectativa sobre a relação de Bacurau com a tecnologia. Porque o que você acha inicialmente de uma comunidade meio humilde, que é no meio do sertão, é que eles não vão ter esse tipo de conhecimento, mas você vê o tempo todo eles usando celular e computador, todo tipo de coisa. Tem uma cena muito boa que é quando um dos habitantes vê o drone dos gringos que tá sobrevoando a área e o drone tá disfarçado de nave espacial. Acho que se fosse em qualquer outro filme, isso ia ser retratado como uma comédia estúpida. Ia ser uma coisa do tipo, olha como as pessoas do interior são burras, e aí eles iam achar que tá tendo um ataque alienígena. Mas algumas cenas depois, o senhorzinho que tava na moto encontra o pacote e fala pra ele uma coisa do tipo, eu vi um drone hoje, tava disfarçado de nave, mas era um drone. Meio que como quem diz, porra, a gente sabe o que é um drone, né? A gente não nasceu ontem, quem que vocês acham que estão enganando, porra? E isso é bom porque acaba que os telespectadores, né, a gente subestima o povo de Bacurau, do mesmo jeito que os gringos do filme também estão subestimando o povo de Bacurau. Eles acham que só vão chegar lá, abrir fogo na rua principal e matar todo mundo. Isso é uma das coisas que eu achei geniais, porque esse filme prepara uma reviravolta, né? É muito bem uma reviravolta. Mas eu vou falar dela aqui agora. Já liberei spoiler no vídeo, né? Então vocês estão avisados. Eles preparam bem no começo que tem um museu de Bacurau, que é um ponto importante da cidade, mas o museu não é mostrado pra gente até o ato final do filme, quando os gringos estão invadindo a cidade. E isso é por um bom motivo, porque até então o filme estava criando um clima de tensão. Você não sabe quem que vai matar quem nessa disputa. E aí que entra um elemento da cultura nacional muito importante, porque quando finalmente entra no museu e você começa a ver todos aqueles itens de cangaceiro, aquelas reportagens de assassinato em massa no passado, aí você entende de onde veio aquele povo, da história violenta deles, a tensão do confronto foi diminuindo e o que surgiu foi... Caraca, esses gringos tão fodidos. O filme é bem brutal, ele tem efeitos de gore e sangue muito bons, e é tudo feito na raça mesmo, eu acho. Eu acho que é tudo efeito prático. E aliás, esse filme tem um estilo meio exploitation, um estilo de tentar resgatar alguns costumes mais velhos do cinema, principalmente em questão de montagem, que eles usam muito aquela transição de cortina, né, o wipe, que é famoso nos filmes do Star Wars.
E eu nem mencionei os forasteiros ainda, né? Eles são um casal de brasileiros que vem da região sul que estão trabalhando junto com os gringos. Mas pra mandar a real, os dois personagens só existem na trama porque os roteiristas quiseram dar aquela pontada na galera que mora, sei lá, no Paraná e se acha europeia. Se você ficou ofendido com essa denominação que eu fiz, desculpas, mas se a carapuça serviu, meu irmão. E o roteiro não é nem um pouco sutil com isso. O cara, né, ele fala uma coisa do tipo, mas nós somos mais parecidos com vocês. E os americanos supremacistas todos começam a rir da cara deles e falar, cara, vocês não são nem brancos de verdade. É engraçado, né, que tem esses dois personagens e tem o prefeito mala da cidade também, que são brasileiros que preferem tentar se identificar mais com os gringos sádicos do que com os outros brasileiros que tem no filme. Sendo que os gringos desse filme desprezam todo mundo por igual. Então, não deixa de ser uma crítica ao complexo de vira-lata, né, que muita gente tem por aqui. E não tem como negar que esse filme tem um simbolismo pesado também. Ele é uma cidade composta quase totalmente por personagens que pertencem a minorias, às vezes é mais de um grupo de minoria. E ele está sendo atacado por um monte de gente rica e branca que acha que eles são dispensáveis. Eu acho que isso é um comentário social bem óbvio, né? Não tem muito o que falar sobre isso. E assim, esse é um filme político, né? Ele não deixa de ser um filme que critica o governo atual e talvez ele possa até ser considerado uma visão de um futuro macabro pro Brasil se as coisas continuarem do jeito que elas estão hoje. Então tem toda essa questão política e social, o filme tem muito disso, mas o que importa é que é um filme foda. Ele é competente, ele é divertido, ele é empolgante e angustiante nas horas certas, é uma trecheira e é uma obra-prima, tudo ao mesmo tempo. Eu acho que é meu filme nacional preferido desde Tropa de Elite 2, e talvez ele seja o filme nacional com o maior número de frases marcantes desde Tropa de Elite também. Uma que eu acho muito boa, que eu acho que resume muito bem tudo que é Bacurau é: nós estamos sob o efeito de um forte psicotrópico. E você vai morrer. Então é isso, Bacurau é um filme que eu já quero reassistir, é um filme cheio de detalhes, com muitos personagens e uma trama sensacional e talvez você tenha que assistir mais de uma vez para conseguir absorver tudo. Pra mim não tem muito mais o que falar, ele já é um clássico do cinema nacional.